Esta é uma introdução ao uso do equipamento Biopac Student Lab, que serve para trabalhar conceitos básicos de fisiologia humana nos cursos da graduação da área da saúde. O objetivo dessa introdução é familiarizá-lo com o equipamento para que possa ser utilizado em sala de aula. Essa introdução é essencial para que você participe da oficina na qual serão aplicados 4 experimentos como sugestão para uso em suas atividades acadêmicas. O sistema Biopac é um sistema de hardware e software para aquisição e análise de dados fisiológicos. As entradas da unidade MP36 são chamadas de canais. Nesses canais são ligados os transdutores, que captam os dados durante o experimento. Nessa imagem, vemos a representação da unidade, então, MP36, com os canais, onde são conectados os cabos que vão captar os sinais do indivíduo sob exame, e a gente tem essa unidade MP36 conectada a um computador que tem o software de leitura do Biopac. Os objetivos da capacitação na ferramenta Biopac basicamente serão 3 para essa oficina. Primeiro, aprender como funciona o software. Segundo, como que se adquirem os dados. E terceiro, como utilizar e interpretar esses dados numa aula prática. O princípio de funcionamento do Biopac é baseado na condução e detecção de sinais elétricos emitidos pelo corpo. Esses sinais são levados até o equipamento por meio de cabos conectores. Esses sinais são então amplificados pelo aparelho e convertidos em sinais e números que o computador consegue ler ou traduzir. Essa unidade MP36 ela deve estar ligada ao computador, que pode ser um laptop. Todos os computadores do Laboratório de Anatomia e de Fisiologia estão com esse programa instalado, que é o software do Biopac. Ele tem este formato de ícone, então para vocês ficar fácil de vocês reconhecerem quando estiverem utilizando os equipamentos nos laboratórios. É interessante entender os conceitos básicos das formas de onda que aparecem na tela do programa. A escala horizontal sempre vai representar o tempo. Então, na horizontal temos o tempo e na vertical teremos as ondas, que vão ser avaliadas conforme a amplitude, que vai ser baseada daí em cada experimento. Nesse exemplo, a amplitude está em volts. Nessa figura temos um exemplo de várias curvas. Cada curva representa um canal. Como dito anteriormente, o eixo horizontal refere-se ao tempo e o vertical às unidades de medida, conforme o experimento, podendo ser milivolts, volts, graus, batidas por minuto, etc. Toda curva tem um valor basal, cada uma dessas curvas tem um valor basal. Todo valor acima do basal é considerado positivo e todo valor abaixo do basal é considerado, então, negativo. Como explorar o que o Biopac expõe na tela? O visor, a tela ou o display do Biopac inclui uma janela de dados e um jornal, ambos salvos no mesmo arquivo. Neste exemplo, se vê então a janela de dados, que está nessa posição na tela, e logo abaixo um jornal, que é onde vão ser feitos os registros dos dados analisados. A figura mostra o exemplo de um experimento completo. Aqui estão os comandos que devem ser utilizados os comandos que devem ser utilizados. Então, neste canto da tela a gente tem as medidas realizadas nos experimentos em cada canal. Logo abaixo fica o ícone para que você escolha qual canal quer observar. Abaixo dos canais temos a janela de dados, onde também é possível visualizar os eventos que foram registrados durante o experimento. Nesse caso aqui foi marcado um evento. Para conseguir observar melhor o período da curva, há uma barra de ferramentas no canto superior direito. Essa barra de ferramentas tem um cursor, uma ferramenta de seleção, uma ferramenta de zoom e uma ferramenta de anotação. Bem no bordo inferior da tela, temos a barra de ferramentas do jornal.
O jornal é como o relatório do experimento. Conforme o experimento acontece, os eventos são registrados muitas vezes em mais de um canal. Para ativar um canal para avaliar as medidas, deve-se clicar na barra lateral que tem o nome do canal. Neste exemplo, temos um canal aqui e outro canal aqui. Para a gente poder ativar qual canal vai ser medido, a gente clica na barra que tem o nome do canal aqui do lado. Interessante é utilizar a ferramenta de zoom, em especial quando se quer precisamente pegar o pico ou o início de um platô de um experimento. Conforme indicado nesta figura, basta clicar na ferramenta de zoom que fica nessa barra de ferramentas aqui do lado. Se coloca o zoom sob a curva que se quer analisar e se consegue o aumento, né, daquela posição da curva, e daí se consegue marcar o pico exatamente ou exatamente onde começa o platô de um experimento. Agora vamos passo a passo iniciar o uso do Biopac. Conforme a aula programada, o técnico do laboratório deixará os cabos conectados ao MP36, que é a unidade do Biopac, e esse deve estar conectado ao computador que tem o software antes de iniciar qualquer experimento. O primeiro passo após essas conexões é ligar o computador. Depois disso, você deve clicar no ícone do Biopac na área de trabalho. Com isso, irá abrir a janela do assistente de inicialização do Biopac na área de trabalho, representado aqui nessa figura por essa janela. Você deve clicar então nesse ícone e selecionar a alternativa Record or Analyze a Biopac Lesson. Em geral, são necessárias 3 pessoas para realizar um experimento: o diretor, que é quem fará as aferições, o sujeito, que vai ter seus parâmetros medidos, e o registrador, a pessoa que vai marcar no Biopac os eventos. Cada aula ou experimento terá um passo a passo a ser seguido. Para esta oficina foram preparadas 4 aulas, cada uma com seu POP. E esses POPs estão disponibilizados para que vocês possam utilizar caso vocês achem interessante utilizar na sala de aula. Para analisar os dados, então, ao terminar o experimento, clicando em Done, que significa fim da gravação ou End of Recording, você será direcionado novamente para o assistente de inicialização. Agora, a opção a ser selecionada será Review Saved Data, conforme indicado aqui nesse espaço da janela. Vai aparecer, então, uma tela e você deve escolher a aula que foi gravada. Nesse exemplo, vamos escolher os sons cardíacos, sons do coração. Que tá aqui, se escolhe, clica e ela vai abrir. Quando ela abrir, ela vai abrir o experimento completo. Todo o experimento salvo está ali. Agora vamos começar a captar os dados para análise. Olhe no jornal que está no fim da tela, usando a barra de rolagem, para ver qual a sugestão de análise ou de dados que devem ser coletados para analisar. Neste exemplo, para os sons cardíacos, a primeira medida sugerida é o pico RR, como indicado nessa janelinha aqui, pico RR. Para isso, é necessário ir até a janela de dados e selecionar o canal 1. Selecionar o canal 1 e, com o cursor, selecionar o intervalo RR. Vocês devem perceber que está difícil de identificar o intervalo RR nessa curva, porque ela está densa, com todo o experimento colocado ali. Então, você deve usar a ferramenta de zoom para visualizar melhor esse intervalo. Selecione, então, o RR e, após selecionado, coloque o cursor na coluna do jornal e dê um Ctrl M. Os dados de medida serão registrados automaticamente no canal aqui, na tabela do jornal. Após as tabelas do jornal estarem preenchidas,
você poderá interpretar os dados conforme o que está sugerido no jornal ou proceder à sua própria interpretação conforme o objetivo estabelecido para esta aula. O Biopac é um equipamento que permite trabalhar alguns conceitos de sala de aula em nível de graduação. Ele não é tão preciso quanto os equipamentos utilizados em pesquisas experimentais, porém ele pode servir para uma ampla variedade de atividades, como função pulmonar, exercício aeróbico, eletrocardiograma, reflexos nervosos, etc. O aluno pode gravar esses resultados dos seus experimentos e analisá-los em casa, pois o software de análise do Biopac tem um download free e que pode ser utilizado, então, à distância. Essa é uma ferramenta que vai ao encontro de uma metodologia mais ativa de ensino, e é provável que o início seja mais trabalhoso, mas com o tempo isso vai se tornando cada vez mais fácil e prazeroso. Essa é uma construção que deve acontecer coletivamente e com colaboração entre os docentes, para que persistamos na busca de um ensino de excelência.